A paz do Senhor Jesus, bom dia. Venho nessa manhã aqui ter essa oportunidade e privilégio de mais uma vez deixar com vocês uma mensagem da palavra de Deus. No livro de Neemias, no seu capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Zacarias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, me lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados irmãos, nós vemos aqui nessa palavra que nós lemos, Neemias relatando a respeito de algo que tinha acontecido com a cidade de Jerusalém e com os povos de Deus, com os judeus. Aqui a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Neemias, ali morando na cidade de Suzã, ele morava ali no palácio do rei, servindo ao rei Artaxerxes. E então, quando ele avistou ali o seu irmão vindo, Anani, mais alguns homens do povo judeus, vindo ao seu encontro, vindo ali à cidade de Suzã, a Bíblia nos diz então que Neemias, ele foi ao encontro de seu irmão. E ali então, meus amados irmãos, ele perguntou ali a respeito dos judeus ali que tinham escapado do exílio, que não tinham levado para ser escravos, e da cidade de Jerusalém. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, creio eu que Neemias estava ali afoito, querendo receber uma novidade boa, querendo receber uma notícia boa. Mas nós vemos aqui que a notícia não foi tão boa como Neemias imaginou que ia receber. Porque a Bíblia aqui diz então, meus amados irmãos, que o teu irmão Anani falou para ele, olha, aqueles que escaparam do exílio, aqueles que escaparam do exílio, então eles estão morando na província, mas estão em grande miséria. E a cidade de Jerusalém foi tudo, os seus muros foram derribados e as portas foram queimadas. E a Bíblia nos diz aqui, meus amados irmãos, que com essa notícia, Neemias ele entristeceu muito, como diz aqui, que ele assentou, ele lamentou e chorou por alguns dias. Mas então, meus amados irmãos, o que nos chama atenção é que mesmo assim, Neemias então, ele orou ao Deus dos céus, ele jejuou ao nosso Deus. E não é antes na minha e na tua vida, meus amados irmãos. O que eu aprendo aqui nesta palavra é que muitas vezes, meus amados irmãos, nós também vamos receber mensagens que às vezes não vai ser agradável para nós. Muitas vezes, meus amados, pessoas vão trazer notícias que vai entristecer a minha vida, que vai entristecer o nosso coração. Que muitas das vezes, meus amados irmãos, essa notícia vai fazer como fez com Neemias, deixar nosso coração entristecido, fazer que nós venhamos nos lamentar e chorar. Mas porém, meus amados irmãos, que nós vamos fazer também como Neemias, mesmo, meus amados, recebendo a notícia ruim, mesmo recebendo a notícia ali, a qual entristeceu o teu coração, a qual fez com que ele viesse se lamentar, chorar, meus amados irmãos. Então a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que ele foi o que? Ele prostou diante de Deus, foi clamar ao Senhor, foi ali, meus amados irmãos, jejuar ao nosso Deus, pedindo ali uma providência para o Senhor. E o que não mais atenção ainda, meus amados irmãos, é a grande preocupação de Neemias para com os teus descendentes. O amor de Neemias, meus amados irmãos, para com o teu próximo. Coisa, meus amados irmãos, que não está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, é poucos que estão vivendo o amor de Deus, meus amados irmãos. É poucos que estão vivendo o amor, meus amados irmãos, a qual Neemias viveu nesse momento. A qual Neemias viveu, meus amados irmãos, nessa ocasião. Porque ali, meus amados, quando Neemias recebeu a notícia que o povo estava em grande miséria, que Jerusalém tinha sido destruído, meus amados irmãos,
Por Neemias estar morando em Suzã, ali no palácio do rei, ele podia ficar ali sossegado, tranquilo. Mas não, meus amados irmãos, ali ele se comoveu, meus amados irmãos. Por quê? Porque ele amava a tua descendência. Ele amava, meu irmão, o teu próximo. Ele amava, meus amados irmãos, a tua cidade, a cidade de origem a qual ele veio. Nós, antes da minha e da tua vida, meus amados irmãos, nós também temos que colocar este amor em prática. Amar, meus amados irmãos, o nosso próximo, ter amor para o próximo, meus amados irmãos. E também, meus amados irmãos, nunca esquecer da nossa origem e ter amor, meus amados irmãos, pela origem da onde nós viemos. E assim, meus amados irmãos, clamarmos ao Senhor. E assim, meus amados irmãos, jejuarmos ao nosso Deus. A Bíblia aqui vai nos dizer mais para frente, meus amados irmãos, que depois de Neemias ter orado a Deus, depois de Neemias ter jejuado ao nosso Deus, meus amados irmãos, a Bíblia então nos diz, meus amados irmãos, que Neemias, ele vai até o rei Artaxerxes e pede ali autorização para o rei, para ir até Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir as portas de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Que Neemias, ele renunciou tudo na tua vida. Ele renunciou, meus amados irmãos, o teu conforto. Porque quando ele vivia ali no palácio, servindo ao rei, ele tinha uma vida de conforto. Ele tinha tudo que ele queria em tuas mãos, tinha uma vida boa, uma vida, dizer assim, nos dias de hoje, uma vida mansa, sossegada. Mas quando ele ouviu falar, meus amados irmãos, que Jerusalém tinha sido destruída, então ele renunciou tudo, meus amados irmãos, para fazer a obra de Deus, para construir novamente os muros de Jerusalém, para construir novamente as portas de Jerusalém. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão, minha irmã, Deus falando comigo, com você nesta manhã? É que nós precisamos renunciar, meus amados irmãos, o nosso querer, a nossa própria vontade, renunciar, meus amados irmãos, a nossa zona de conforto, meus amados irmãos, o nosso bem bom, para assim nos colocarmos na posição, para fazermos a obra do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 24, onde Jesus disse, olha, aquele que quer vir após mim, renuncie a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, Jesus falando o quê? De renúncia. Se nós realmente queremos, meus amados irmãos, seguir ao Senhor Jesus, se nós realmente queremos, meu irmão, fazer, meus amados irmãos, milagres através de Jesus, porque a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que nós cremos no Senhor Jesus, nós ainda faríamos mais maravilhas do que Jesus fez no teu santo nome. Mas para isso, meus amados irmãos, é preciso nós renunciarmos a nós mesmos, renunciar à nossa própria vontade, meus amados irmãos, tomar a nossa cruz, carregar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus. É isso que Deus tem para mim e para você, meus amados irmãos. Que possamos aprender cada dia mais diante da palavra de Deus, porque aqui, meu irmão, é um ensinamento de Deus para mim e para você, meus amados irmãos. Que primeiramente, como diz no teu mandamento, meus amados irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo. E aqui, meu irmão, Neemias, ele mostrou, meus amados irmãos, o amor verdadeiro que ele tinha para com o teu próximo. E por amor ao próximo, por amor ao nosso Deus, Neemias renunciou tudo para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Que eu vejo Deus falando comigo, você nesta manhã, meu irmão, que é tempo, a hora chegou, o momento é agora, de renunciarmos tudo para fazermos a obra do Senhor Jesus. Se nós fizermos isso, meu irmão, pode ter certeza que Deus ele vai nos compensar, meus amados irmãos. E a nossa maior compensa, meus amados irmãos, que está por vir da parte de Deus, é a minha e a tua salvação. Então que possamos cada dia mais aprender com a palavra do Senhor Jesus. E que o Espírito de Deus possa assim falar ainda mais aos vossos corações. E que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos.
Eu peço, irmãos, me ajude a evangelizar outras vidas, compartilhando este vídeo, para que esta mensagem também chegue e alcance pessoas necessitadas de ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.